Um bilionário playboy e arrogante aceitou a aposta dos amigos para conquistar a jovem faxineira que trabalhava invisível em sua festa. Diego Moraes estava acostumado a vencer todos os jogos, até encontrar os olhos de Sílvia, e o que começou como uma aposta cruel se transformou no amor mais verdadeiro de sua vida. Mas quando ela descobriu a verdade, desapareceu sem deixar rastros, levando consigo um segredo que mudaria tudo para sempre. Esta é a história de como o amor verdadeiro pode nascer das cinzas da traição e de que algumas segundas chances valem uma vida inteira de redenção. Eu sou Tiago, seu contador de histórias. O som de taças tilintando se misturava à música suave que ecoava pela cobertura luxuosa no coração de São Paulo. As luzes da cidade se estendiam infinitamente através dos enormes painéis de vidro, criando um cenário deslumbrante para mais uma festa da elite paulistana. O ar-condicionado mantinha o ambiente fresco, contrastando com o calor sufocante da noite de verão lá fora. Diego Moraes ajustava o punho da camisa branca de linho, deixando o primeiro botão propositalmente aberto. Aos 32 anos, era o tipo de homem que dominava qualquer ambiente, alto, de ombros largos, com olhos castanhos que brilhavam dourados sob as luzes sofisticadas. Herdeiro da Moraes Construções, uma das maiores empreiteiras do país, havia multiplicado o patrimônio familiar nos últimos 10 anos. Sua vida seguia um roteiro aparentemente perfeito, mas um vazio persistente crescia em seu peito. Você já teve tudo na vida, Moraes, provocou Ricardo, amigo desde a faculdade, balançando o uísque escocês no copo de cristal. Mulheres, carros, viagens, duvido que consiga conquistar aquilo ali. Diego arqueou uma sobrancelha, o interesse despertando. O quê? Uma mulher que não queira absolutamente nada de você, nem dinheiro, nem status, nem essas festas pomposas. Ricardo gesticulou discretamente em direção ao fundo do salão. Aquela moça ali. Aposto R$2.000 que você não consegue conquistá-la. Os olhos de Diego seguiram a direção indicada. Uma jovem de movimentos graciosos limpava silenciosamente próxima ao buffet, quase invisível entre os convidados. Usava uniforme simples de tecido vinho, cabelos castanhos, presos em coque, que deixava alguns fios soltos emoldurarem seu rosto delicado. Havia algo em sua postura que chamou a atenção, uma dignidade natural que contrastava com a discrição de seu trabalho. Ela faz parte da equipe de limpeza terceirizada, completou Bruno, outro amigo do grupo. Tipo certinha, séria, provavelmente nem sabe quem você é. Diego observou por mais alguns instantes. A mulher se movia com elegância natural, cada gesto preciso e eficiente. Quando ela se inclinou para limpar uma mancha no mármore italiano, ele notou a delicadeza de seus movimentos, como se executasse uma dança conhecida apenas por ela. 2.000 é pouco, Diego murmurou, um sorriso desafiador se formando. Mas só vale se ela se apaixonar de verdade. Uma conquista superficial não conta. Aceito. Ricardo estendeu a mão. Mas e se for você quem se apaixonar? Diego riu com confiança, apertando a mão do amigo. Impossível. Deixou a taça na mesa de apoio e atravessou o salão com passos calculados. Cada movimento era estudado, resultado de anos comandando reuniões e fechando negócios milionários. Algumas mulheres da festa o seguiram com olhares interessados, mas ele manteve o foco no objetivo. A jovem estava de costas quando ele se aproximou, organizando produtos de limpeza no carrinho. Um perfume suave de lavanda emanava dela, contrastando com os aromas intensos dos perfumes importados que dominavam o ambiente. Boa noite, disse ele, modulando a voz para soar casual. Ela se virou lentamente e quando seus olhares se cruzaram, Diego sentiu algo inesperado, um leve sobressalto no peito, como se tivesse tropeçado em terreno conhecido. Os olhos dela eram de um castanho profundo, quase negro, carregando uma intensidade que o pegou desprevenido. Havia cansaço ali,
mas também uma força silenciosa que o desarmou. "Boa noite, senhor", respondeu com voz melodiosa, mantendo a postura respeitosa. "Você trabalha conosco? Não lembro de tê-la visto antes. Faço parte da equipe de apoio. Esta é minha primeira vez neste evento. Qual seu nome?" Um breve hesitar atravessou seu rosto antes de responder. "Silvia." Diego estendeu a mão. Gesto pouco comum naquela situação. "Prazer, Silvia. Diego Moraes." Ela observou a mão estendida, retirou a luva descartável e apertou com firmeza educada. A mão pequena e morna contrastava com a dele, mas não tremeu. Diego notou pequenos calos nas pontas dos dedos, sinais de trabalho árduo. "Nunca vi o senhor pessoalmente", disse ela, soltando a mão. "Apenas nos retratos da empresa." "E qual foi sua impressão?" Pela primeira vez, um sorriso discreto brincou em seus lábios. "As fotos não capturam tudo." A resposta inteligente o surpreendeu. Não era elogio nem crítica, apenas uma observação perspicaz, dita com naturalidade encantadora. Diego se abaixou para ficar em sua altura, ignorando os olhares curiosos ao redor. "Gosta do que faz?" "Faço o melhor possível." Não é exatamente o que sonhava, mas é trabalho honesto. "E o que sonhava?" Silvia pausou, estudando-o como se avaliasse se deveria responder. "Ser professora, mas nem sempre a vida segue nossos planos iniciais." Algo se apertou no peito de Diego. "Por que não prosseguiu?" "Meu pai ficou doente durante minha faculdade. Depois que ele morreu, minha mãe precisou de cuidados especiais. Às vezes, precisamos escolher entre nossos sonhos e nossa família." O silêncio que se formou carregava peso emocional. Diego olhava para aquela mulher e reconhecia algo que havia perdido. Propósito genuíno, sacrifício por amor, dedicação a algo maior que si mesmo. "Senhor Diego", ela disse, endireitando-se, "se me permite, seria melhor encerrarmos nossa conversa. As pessoas não aprovam ver o proprietário conversando com a equipe de limpeza." A observação, feita sem amargura, apenas com realismo prático, o atingiu profundamente. Diego se levantou, subitamente consciente dos olhares direcionados a eles. "E se eu não me importar com opiniões alheias?" Silvia o estudou prolongadamente, como decifrando suas verdadeiras intenções. "Todo mundo se importa, senhor. Alguns apenas fingem que não." Ela pegou o carrinho e começou a se afastar, mas antes de desaparecer entre os convidados, voltou-se uma última vez. "Obrigada pela conversa. Foi inusitada." E então sumiu, deixando Diego sozinho no meio da multidão, rodeado de pessoas, mas subitamente isolado. Retornou aos amigos com sensação estranha no peito, como se algo fundamental tivesse se alterado. "E então?" perguntou Ricardo com sorriso provocador. Diego pegou nova taça de uísque, olhos ainda procurando o uniforme vinho entre os convidados. "Será interessante." Mas internamente, uma voz sussurrava que aquilo representava muito mais que uma simples aposta. Silvia não era apenas diferente das outras mulheres de seu círculo social. Ela era autêntica. E pela primeira vez em anos, Diego Moraes não tinha certeza absoluta de que sairia vitorioso daquele jogo. A madrugada avançava, mas Diego permaneceu inquieto mesmo após o término da festa. Deitado em sua cama king size com vista panorâmica da cidade, não conseguia tirar Silvia de seus pensamentos. Havia algo nela que o intrigava profundamente. Uma combinação de vulnerabilidade e força, simplicidade e profundidade que mexia com algo adormecido dentro dele. Na segunda-feira seguinte, chegou mais cedo ao escritório e discretamente solicitou informações sobre os funcionários da empresa terceirizada. Descobriu que Silvia trabalhava nos turnos rotativos, geralmente nos andares administrativos, durante horários de menor movimento. Era o começo de algo que mudaria para sempre a vida de ambos. Os dias seguintes transcorreram com Diego planejando cada movimento como uma estratégia empresarial. Descobriu os horários de Silvia, os andares onde ela trabalhava, até mesmo o pequeno café onde ela comprava um sanduíche durante o intervalo. Não era obsessão,
Ou pelo menos era assim que justificava para si mesmo. Era apenas interesse genuíno. Na quarta-feira, apareceu casualmente no 12º andar, quando ela organizava uma sala de reuniões. Silvia ergueu os olhos, surpresa, mas não desconfortável. Senhor Diego, não esperava encontrá-lo aqui. Tinha uma reunião que foi cancelada, mentiu ele, encostando-se ao batente da porta. Posso ajudar? Ela sorriu, um sorriso que iluminou todo o rosto. O senhor quer ajudar a limpar? Por que não? Para surpresa dela, Diego tirou o paletó do terno e arregaçou as mangas da camisa. Pegou um pano e começou a limpar a mesa de vidro com movimentos desajeitados que a fizeram rir. Não é assim, disse ela, aproximando-se. Deixe-me mostrar. Quando Silvia colocou as mãos sobre as dele para guiá-lo no movimento correto, uma corrente elétrica percorreu o corpo de Diego. Ela deve ter sentido também, porque afastou as mãos rapidamente, as bochechas corando levemente. Desculpe, murmurou. Não se desculpe. Foi agradável. Os olhos dele se encontraram e permaneceram assim por um momento que pareceu eterno. Foi Silvia quem quebrou o encanto, voltando ao trabalho com movimentos um pouco trêmulos. Posso te convidar para almoçar? Perguntou Diego, a voz mais baixa que o usual. Não seria apropriado. Então que tal um café? Algo rápido, informal. Só quero conhecê-la melhor. Silvia hesitou, claramente dividida entre a prudência e uma curiosidade que ela mesma não conseguia negar. 1 hora, disse finalmente. Apenas 1 hora. O café escolhido por Diego era pequeno e discreto, escondido numa travessa arborizada longe dos olhares corporativos. Silvia chegou pontualmente, vestindo jeans e blusa branca simples que realçavam sua beleza natural. Sem o uniforme, parecia ainda mais jovem, mais acessível. Você veio, disse ele, levantando-se para puxar a cadeira. Quase não vim. Isso é estranho demais. Estranho como? Um homem como você, interessado em alguém como eu. Diego se inclinou sobre a mesa, os olhos fixos nos dela. E que tipo de homem você acha que eu sou? Rico, poderoso, acostumado a conseguir tudo o que quer. Ela pausou. Perigoso. Perigoso? Para o coração de uma mulher como eu. A honestidade brutal dela o desarmou completamente. E você tem medo? Deveria ter. Durante a próxima hora, conversaram sobre tudo e nada. Diego contou sobre a pressão de administrar um império construído pelo pai, sobre as noites vazias cercado de pessoas que só se importavam com seu dinheiro. Silvia falou sobre seus sonhos abandonados, sobre como cuidar da mãe doente havia mudado sua perspectiva da vida, sobre pequenas alegrias que encontrava em livros emprestados da biblioteca. Você é a pessoa mais real que conheci em anos, disse Diego quando se preparavam para sair. E você não é o que eu esperava, admitiu Silvia. Na saída do café, ele a acompanhou até o ponto de ônibus. Quando o coletivo chegou, Diego segurou gentilmente o braço dela. Posso te ver novamente? Silvia olhou para ele por um longo momento, como se tomasse uma decisão irreversível. Sábado à noite, mas escolho o lugar. O lugar escolhido por Silvia foi uma pequena livraria que funcionava até tarde numa rua boêmia de Vila Madalena. Havia mesas espalhadas entre as estantes, música suave e um clima intimista que Diego jamais havia experimentado. Ela chegou usando um vestido floral que destacava suas curvas delicadas, cabelos soltos caindo em ondas sobre os ombros. Este é meu refúgio, explicou ela, conduzindo-o até uma mesa no fundo. Quando preciso me lembrar de quem sou. Pediram vinho tinto e perderam-se em conversas sobre livros, filmes, sonhos adiados. Diego descobriu que Silvia tinha uma mente brilhante, opiniões formadas sobre arte e política, uma sensibilidade que o tocava profundamente. Ela descobriu que por trás da máscara do empresário bem-sucedido havia um homem solitário, inteligente e surpreendentemente vulnerável. Posso confessar algo? Disse Diego quando o vinho havia relaxado suas defesas. Pode. Desde que te conheci,
Não consigo pensar em mais nada. Sílvia baixou os olhos, as bochechas corando. Diego, eu sei que somos de mundos diferentes. Sei que isso é complicado, mas sinto algo por você que nunca senti por ninguém. Ela ergueu os olhos e havia algo diferente ali, uma suavidade, uma aceitação que não existia antes. Eu também sinto, sussurrou. A confissão pairou no ar entre eles como uma promessa. Diego estendeu a mão sobre a mesa e, desta vez, Sílvia não hesitou em entrelaçar os dedos nos dele. Quando a livraria fechou, caminharam pelas ruas de paralelepípedo em silêncio confortável. Diego a acompanhou até um pequeno apartamento num prédio antigo. É aqui que moro, disse ela, ligeiramente envergonhada. Não é muito, mas é perfeito, interrompeu ele, porque é seu. Na porta do edifício, ela se virou para ele. A luz suave do poste iluminava seu rosto, criando sombras delicadas que acentuavam a beleza de suas feições. Quer subir para um café? Perguntou, a voz quase um sussurro. Diego sabia que aquele convite significava muito mais que café. Sabia também que, ao aceitar, estaria cruzando uma linha da qual não havia retorno. Quero, respondeu. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, decorado com móveis simples e fotografias em molduras baratas que contavam a história de uma família unida. Sílvia preparou café em uma cafeteira italiana antiga, enquanto Diego observava cada detalhe, tentando memorizar tudo sobre o mundo dela. Minha mãe colecionava essas xícaras, disse ela, servindo o café em porcelana delicada. Dizia que mesmo nas coisas simples devemos buscar a beleza. Ela era sábia. Era. A tristeza sombreou momentaneamente seu rosto. Morreu há 6 meses. Diego colocou a xícara de lado e se aproximou. Sinto muito. Por isso trabalho tanto. Para não pensar. Para não sentir o vazio. Ele tocou o rosto dela com delicadeza, o polegar traçando a linha de sua bochecha. Você não precisa passar por isso sozinha. Os olhos de Sílvia se encheram de lágrimas não derramadas. Por que está fazendo isso comigo? Fazendo o quê? Me fazendo acreditar que posso ser feliz. Em resposta, Diego a beijou. Foi um beijo suave no início, quase hesitante, mas logo cresceu em intensidade quando ela correspondeu. As mãos dele se perdendo nos cabelos dela, as mãos dela agarrando a camisa dele. Quando se separaram, ambos respiravam com dificuldade. Tem certeza? Perguntou ele, embora seu corpo já gritasse a resposta que desejava ouvir. Em resposta, ela o conduziu até o quarto pequeno, mas impecavelmente arrumado. As cortinas filtravam a luz da lua, criando um ambiente íntimo e acolhedor. Ali, entre lençóis de algodão simples e perfume de lavanda, eles se entregaram completamente. Diego a despia com reverência, cada peça de roupa removida, revelando mais da beleza delicada de Sílvia. Ela tremia, não de medo, mas de desejo e antecipação. Fizeram amor lentamente, descobrindo cada curva, cada suspiro, cada gemido baixinho. Diego nunca havia sido tão cuidadoso, tão atento aos prazeres de uma mulher. Sílvia nunca havia se sentido tão desejada, tão preciosa. Depois, deitados um nos braços do outro, ela traçava círculos no peito nu dele, enquanto ele acariciava seus cabelos. Isso muda tudo, murmurou ela. Muda, concordou ele. E você tem medo? Deveria ter, mas contigo sinto-me segura. Diego a abraçou mais forte, sem saber que naquele momento estava selando seu próprio destino. Porque pela primeira vez na vida estava genuinamente apaixonado. E a aposta que havia feito com os amigos tornara-se a menor de suas preocupações. As semanas que se seguiram foram as mais intensas da vida de Sílvia. Diego a cortejava com uma dedicação que a deixava simultaneamente encantada e apreensiva. Flores chegavam ao seu trabalho sem cartão, mas ela sabia de quem eram. Pequenos presentes apareciam discretamente em seu armário. Livros de poesia, chocolates artesanais, ingressos para peças de teatro. Encontravam-se 3, às vezes 4 noites por semana.
Diego a levava para lugares que ela jamais imaginara frequentar. Restaurantes intimistas, galerias de arte, concertos de música clássica. Mas eram os momentos simples que mais a tocavam. Quando ele aparecia com pizza na casa dela e assistiam filmes antigos no sofá, quando caminhavam pelo parque discutindo livros, quando ele a ajudava a cozinhar e queimava o arroz porque não conseguia parar de olhar para ela. "Você mudou minha vida", disse ele numa noite, enquanto estavam deitados na cama dela após uma sessão de amor particularmente intensa. "Como assim?", perguntou Sílvia, traçando círculos no peito nu dele. "Antes de você, eu apenas existia. Agora eu vivo." Ela se apoiou no cotovelo para fitá-lo nos olhos. "E eu? Como mudei sua vida? Me ensinou que existe beleza nas coisas simples, que uma conversa pode valer mais que um contrato milionário, que ser amado pelo que se é, não pelo que se tem, é o maior luxo do mundo." Sílvia sentiu lágrimas pinicar em seus olhos. "Diego, eu te amo", disse ele, as palavras saindo como uma confissão inevitável. "Sei que é cedo demais, sei que nossa situação é complicada, mas preciso que você saiba. Eu te amo como nunca amei ninguém." "Eu também te amo", sussurrou ela, selando a confissão com um beijo que sabia a promessas eternas. Mas o paraíso, por mais perfeito que pareça, sempre carrega as sementes de sua própria destruição. Na empresa, boatos começaram a circular. Funcionários sussurravam nos corredores sobre o comportamento estranho do chefe, sobre como ele parecia diferente, mais distraído. Algumas pessoas notaram que a moça da limpeza do turno noturno havia sido transferida para horários diurnos, uma mudança incomum que gerou especulações. Diego, completamente absorto em sua paixão, ignorava os sinais. Havia esquecido por completo da aposta com Ricardo, das risadas cruéis daquela noite na cobertura. Em sua mente, aquilo pertencia a um passado distante, a um homem que ele não era mais. Na quinta-feira de uma semana particularmente corrida, Sílvia terminou seu turno mais cedo e decidiu fazer uma surpresa para Diego. Comprou ingredientes para preparar o risoto que ele tanto elogiara da última vez e seguiu para o apartamento dele com uma sensação de alegria antecipada. Usando a chave que ele havia dado na semana anterior, gesto que na época a emocionara profundamente, subiu até a cobertura. Mas, ao abrir a porta, vozes masculinas vindas da sala a fizeram hesitar. "Não posso acreditar que o Moraes ainda está nessa encenação", dizia uma voz que ela reconheceu como sendo de Ricardo. Sílvia congelou no hall de entrada, as sacolas de compras pesando como chumbo em suas mãos. "Pois é", respondeu outra voz. "A aposta já deveria ter terminado há semanas. A empregadinha já está claramente apaixonada." "É cada teatro que o Diego faz", riu Ricardo. "Semana passada ele me contou que até disse que a ama. O cara é um ator nato." O mundo de Sílvia desabou em segundos. As sacolas escorregaram de suas mãos, espalhando tomates e queijo pelo chão de mármore. Ela se apoiou na parede, as pernas tremendo, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. "Vocês acham que ela realmente acredita?", perguntou alguém. "Claro que acredita. É uma inocente. Provavelmente nunca teve nada com um homem como o Diego. Deve estar se sentindo a Cinderela." As gargalhadas que se seguiram foram como facas cortando a alma de Sílvia. Cada risada, cada comentário maldoso, cada palavra que reduzia seus sentimentos mais puros à mera diversão de homens entediados. E o Diego? Até quando vai manter essa farsa? Até cansar, imagino. Ou até encontrar algo mais interessante. Coitada da moça. Vai ser um baque quando descobrir a verdade. Se descobrir, corrigiu Ricardo. O Diego é esperto. Vai dar um jeito de terminar tudo sem ela saber do que realmente se tratava. Sílvia não precisou ouvir mais. Com movimentos mecânicos, recolheu as compras espalhadas e saiu do apartamento tão silenciosamente quanto havia entrado. No elevador, as lágrimas finalmente vieram. Lágrimas de humilhação, de raiva,
mas principalmente de dor. A dor de ter acreditado que era amada. A dor de ter entregado seu corpo, seu coração, sua alma para alguém que via tudo aquilo como um jogo cruel. Chegou em casa como um fantasma. Sentou-se na cama onde horas antes Diego havia sussurrado palavras de amor e finalmente permitiu-se desabar completamente. Chorou pela própria ingenuidade, pela confiança traída, pelo amor que descobrira ser mentira. O telefone tocou várias vezes. Diego, provavelmente perguntando onde ela estava, por que não havia aparecido. Ela não atendeu. Não poderia olhar nos olhos dele novamente sem ver a farsa por trás de cada carinho, de cada promessa. Durante a madrugada, enquanto as lágrimas secavam em seu rosto, Sílvia tomou a decisão mais difícil de sua vida. Pegou uma mala pequena e começou a arrumar o pouco que possuía. Algumas roupas, fotografias da família, os livros que mais amava. Na manhã seguinte, ligou para a empresa de limpeza pedindo demissão por motivos pessoais. Não deu detalhes, não deixou contatos. Simplesmente disse que não voltaria. Às 10 da manhã, Sílvia deixou São Paulo num ônibus com destino a Campinas. Levava pouco mais que uma mala e um coração despedaçado, mas também algo que ainda não sabia, uma nova vida crescendo dentro dela. Diego só descobriu o desaparecimento dela no final da tarde, quando foi procurá-la no apartamento e encontrou apenas o silêncio de um lar abandonado. A vizinha disse que ela havia partido pela manhã com uma mala, sem deixar endereço. Tentou rastreá-la através da empresa, mas Sílvia havia sido cuidadosa. Mudou o número do celular, não deixou informações sobre seu destino. Era como se tivesse desaparecido da face da terra. Foram necessárias 2 semanas de busca infrutífera para que Diego finalmente compreendesse a magnitude do que havia perdido. E quando a realidade se impôs, que talvez nunca mais a visse, que havia deixado escapar o único amor verdadeiro de sua vida, ele percebeu que sua vitória na aposta havia se transformado na maior derrota que já experimentara. Mas já era tarde demais. Sílvia havia partido levando consigo não apenas seu amor, mas também o segredo que mudaria para sempre a vida de ambos. O ônibus rodoviário cortava a paisagem entre São Paulo e Campinas, enquanto Sílvia observava a cidade se distanciando pela janela embaçada. Cada quilômetro percorrido era como um corte na alma, mas também uma libertação necessária. Aos 26 anos, precisava reconstruir sua vida do zero, sozinha e ferida, mas determinada a sobreviver. Campinas a recebeu com o calor típico do interior paulista e o ritmo mais lento que contrastava com a agitação da capital. Com as economias que possuía, alugou um pequeno quarto nos fundos da casa de Dona Marta, uma aposentada bondosa que não fez perguntas sobre seu passado. "É só um cômodo simples, querida", avisou a senhora. "Tem uma pia, um fogão de 2 bocas e o banheiro é compartilhado com minha neta que estuda na universidade." "Serve perfeitamente", respondeu Sílvia, grata por encontrar abrigo sem precisar explicar sua história. Nos primeiros dias, o silêncio de Campinas era ensurdecedor. Sem o barulho constante de São Paulo, sem a correria do trabalho, sem a presença de Diego ocupando cada pensamento, Sílvia se via sozinha consigo mesma e com a dor que carregava. Chorava todas as noites, abraçada ao travesseiro, relembrando cada momento ao lado dele e se perguntando como havia sido tão ingênua. A necessidade de trabalhar a tirou da letargia. Encontrou emprego numa pequena confecção do centro da cidade, operando máquinas de costura industriais. O trabalho era pesado, repetitivo, mas honesto. A dona da confecção, Dona Helena, era uma mulher prática que valorizava funcionários dedicados. "Você tem mãos habilidosas", elogiou após a primeira semana. "E é rápida. Pode ficar." As semanas se transformaram em meses. Sílvia estabeleceu uma rotina. Acordava às 5 da manhã, tomava café preto forte, pegava 2 ônibus até a confecção, trabalhava 10 horas diárias, costurando uniformes escolares e roupas simples.
À noite, voltava para casa exausta demais para pensar em Diego. Foi durante o 3º mês em Campinas que os enjoos começaram. No início, atribuiu ao estresse da mudança e à alimentação irregular. Mas quando as tonturas se intensificaram e a menstruação não veio pela 2ª vez, uma suspeita aterrorizante começou a formar-se. O teste de farmácia confirmou seus medos. 2 linhas rosadas que mudaram sua vida para sempre. Grávida. Sozinha, longe de casa, ganhando um salário mínimo numa cidade onde não conhecia ninguém. Sílvia se trancou no pequeno quarto e chorou como não chorava desde a noite da descoberta da aposta. Mas dessa vez, as lágrimas carregavam algo além da dor. Carregavam medo. Medo do futuro, da responsabilidade, de criar uma criança sem recursos. Pensou em Diego por um momento. Ele tinha direito de saber? Merecia saber? Mas a lembrança das risadas cruéis dos amigos dele, das palavras que reduziram seu amor a mero entretenimento, endureceram seu coração. Não. Ele havia feito sua escolha quando decidiu brincar com seus sentimentos. Agora ela faria a sua. A gravidez se mostrou difícil desde o início. Os enjoos matinais se estendiam por todo o dia. A pressão baixa causava desmaios frequentes. E o calor de Campinas parecia ainda mais insuportável. Mas Sílvia persistiu, trabalhando mesmo quando o corpo pedia descanso. No 5º mês, durante um ultrassom de rotina no posto de saúde, recebeu uma notícia que a deixou sem palavras. São 2, anunciou a médica com um sorriso. Gêmeos, 2 meninos saudáveis. Sílvia saiu do posto de saúde em estado de choque. 2 bebês. Como cuidaria de 2 bebês sozinha? Como sustentaria 2 crianças com seu salário? Naquela noite, sentada na cama estreita, colocou as mãos sobre a barriga que começava a arredondar e conversou com os filhos pela primeira vez. Não sei como vamos conseguir, sussurrou, mas prometo que vocês nunca vão passar necessidade. Prometo que vão crescer sabendo que são amados, mesmo sem um pai presente. O período final da gravidez foi o mais desafiador. Sílvia precisou parar de trabalhar no 8º mês, quando as contrações de Braxton Hicks se tornaram frequentes demais. Sobreviveu com as economias que havia juntado, cortando gastos ao máximo. Dona Marta, que havia se afeiçoado à inquilina silenciosa e trabalhadora, ajudava como podia. Um prato de comida extra, companhia nas noites solitárias, conselhos de quem havia criado 4 filhos. Filho é bênção, querida, dizia a senhora. Pode ser difícil no começo, mas eles nos ensinam um tipo de amor que não sabíamos que existia. O parto aconteceu numa madrugada de março. Após 12 horas de trabalho de parto, Eduardo nasceu primeiro, chorando alto e protestando contra o mundo frio. Mateus veio 15 minutos depois, mais calmo, como se esperasse pacientemente sua vez. Quando colocaram os 2 bebês nos braços de Sílvia, ela sentiu algo que não experimentava há meses. Alegria pura. Olhando para aqueles rostinhos pequenos e perfeitos, viu traços que reconhecia. Os olhos amendoados de Eduardo, que lembravam os dela. O formato do rosto de Mateus, que ecoava feições masculinas que ela tentava esquecer. Eles são lindos, disse a enfermeira. O pai deve estar orgulhoso. É só nós 3, respondeu Sílvia, beijando as testinhas dos filhos. E vamos ficar bem. Os primeiros meses foram uma sucessão de noites mal dormidas, fraldas, mamadeiras e preocupações financeiras. Sílvia voltou ao trabalho quando os gêmeos completaram 4 meses, deixando-os numa creche pública durante o dia. Era de partir o coração deixá-los, mas necessário para a sobrevivência. Estabeleceram uma rotina puxada. Acordar às 5 para preparar as mamadeiras, deixar os bebês na creche, trabalhar 10 horas, buscá-los no final da tarde, cuidar deles à noite, dormir poucas horas e recomeçar no dia seguinte. Eduardo crescia falante e esperto, sempre sorrindo, sempre curioso sobre o mundo ao redor. Mateus era mais observador, mais calmo, mas quando sorria, iluminava todo o ambiente. Ambos eram a razão pela qual Sílvia encontrava forças para continuar.
Às vezes, nas noites solitárias, enquanto os meninos dormiam, ela pensava em Diego. Perguntava-se se ele havia notado sua ausência, se havia tentado procurá-la, se algum dia se arrependera da crueldade da aposta. Mas essas perguntas vinham cada vez menos frequentemente. A vida presente exigia toda a sua energia. Não sobrava espaço para fantasmas do passado. 2 anos se passaram assim. Sílvia havia se tornado uma mulher diferente, mais forte, mais determinada, marcada pela responsabilidade e pelo amor incondicional pelos filhos. Sua beleza permanecia, mas agora carregava uma maturidade que não existia antes. Eduardo e Mateus cresciam saudáveis e felizes, apesar das dificuldades financeiras. Sílvia fazia questão de ler para eles todas as noites, mesmo exausta. Brincava nos fins de semana, levava-os ao parque, ensinava-os a contar e a reconhecer cores. Eram pequenos universos completos em si mesmos, e ela se orgulhava do que havia construído sozinha. Numa tarde de domingo, enquanto os meninos brincavam no quintal de Dona Marta, Sílvia recebeu uma ligação inesperada que mudaria tudo novamente. — Alô, é a Sílvia Santos? — perguntou uma voz desconhecida. — Sim, quem fala? Meu nome é Helena Costa. Sou assistente social da Prefeitura de Campinas. Temos uma proposta de emprego para você. Uma empresa de São Paulo está estabelecendo uma filial aqui e procura profissionais qualificados. Seu nome foi indicado pela dona Helena da Confecção. Sílvia sentiu o coração acelerar. Uma oportunidade melhor poderia significar mais estabilidade para os filhos. — Que tipo de empresa? — perguntou. — Construtora. Eles vão inaugurar um escritório regional e precisam montar equipe local. O nome da empresa, quando foi revelado minutos depois, fez o sangue de Sílvia gelar nas veias. Moraes Construções. O destino, aparentemente, não havia terminado de escrever sua história com Diego. Sílvia recusou a proposta de emprego na mesma ligação. Não importava o quanto o salário oferecido pudesse melhorar a vida dela e dos filhos. Trabalhar para a empresa de Diego estava fora de questão. Mas o destino, como ela descobriria, tem formas peculiares de nos colocar exatamente onde precisamos estar. 2 semanas depois, a confecção onde trabalhava fechou inesperadamente. Dona Helena, em lágrimas, explicou que não conseguira competir com as grandes redes de fast fashion. Sílvia se viu desempregada, com 2 filhos pequenos para sustentar e poucas opções no mercado de trabalho campineiro. Foi Dona Marta quem a convenceu. — Filha, orgulho não enche barriga de criança. Se é um bom emprego, você aceita. Deixa o passado onde ele pertence, no passado. Com o coração pesado, Sílvia ligou de volta para a assistente social. A vaga ainda estava disponível. Seria assistente administrativa no escritório regional, com salário 3 vezes maior que o anterior e benefícios que incluíam plano de saúde para ela e as crianças. — Quando posso começar? — perguntou, engolindo o orgulho. — Segunda-feira que vem. O escritório está sendo inaugurado. Inclusive, o proprietário da matriz virá de São Paulo para a cerimônia de abertura. O coração de Sílvia disparou, mas ela conseguiu manter a voz firme. — Entendi. Estarei lá. O fim de semana passou numa mistura de ansiedade e preparação. Sílvia comprou roupas adequadas para o novo emprego, deixou os meninos com Dona Marta e tentou se preparar psicologicamente para a possibilidade de ver Diego novamente. Seria ele o mesmo homem que havia brincado com seus sentimentos? 2 anos e meio haviam se passado. Talvez ele nem se lembrasse dela. Talvez fosse melhor assim. Na segunda-feira, chegou ao novo escritório com 1 hora de antecedência. O prédio comercial era moderno, todo de vidro espelhado, intimidante para quem estava acostumada com ambientes mais simples. Subiu até o 10º andar, onde placas indicavam Moraes Construções, Regional Campinas. O escritório estava em plena montagem. Funcionários organizavam móveis, técnicos instalavam computadores, decoradores ajustavam quadros nas paredes.
Havia uma energia de novo começo no ar. Você deve ser a Sílvia, disse uma mulher elegante se aproximando. Sou Carla, gerente regional. Seja bem-vinda. As primeiras horas passaram rapidamente. Sílvia foi apresentada aos colegas, recebeu instruções sobre suas funções, instalou-se numa mesa perto da janela com vista para o centro de Campinas. Tentava não pensar na cerimônia de inauguração marcada para as 3 da tarde, mas às 2h40, quando estava revisando contratos, ouviu uma voz familiar no corredor, grave, autoritária, inconfundivelmente masculina. Seu sangue gelou. Diego estava ali. Ela se levantou lentamente, o coração batendo tão forte que parecia que todos no escritório poderiam ouvir. Através da divisória de vidro, viu-o conversando com Carla e outros executivos. Estava mais magro, o rosto ligeiramente marcado pelo tempo, mas ainda devastadoramente bonito. Usava um terno grafite que realçava sua presença imponente. Por um momento, ele riu de algo que alguém disse, e o som daquela risada trouxe de volta todas as memórias que Sílvia havia tentado enterrar. As noites de amor, os sussurros de carinho, as promessas que se revelaram mentiras. Como se sentisse o peso de seu olhar, Diego virou o rosto na direção dela. Quando seus olhos se encontraram através do vidro, o tempo parou. A expressão dele mudou instantaneamente. Surprise, choque, descrença. Tudo passou por seu rosto em questão de segundos. Ele disse algo para Carla e caminhou diretamente em direção à mesa de Sílvia. Ela se preparou internamente, erguendo todas as defesas que havia construído ao longo dos últimos anos. Quando ele parou diante de sua mesa, ela o encarou com olhos firmes, sem demonstrar emoção. Sílvia, disse ele, a voz rouca. Senhor Moraes, respondeu ela formalmente. Você trabalha aqui? Acabei de ser contratada, assistente administrativa. Diego passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela lembrava bem e que indicava nervosismo. Podemos conversar, em particular? Estou trabalhando. Por favor, 5 minutos. Sílvia olhou ao redor. Alguns colegas começavam a notar a tensão entre eles. Não queria virar assunto de fofoca no primeiro dia de trabalho. 5 minutos, concordou. Ele a conduziu até uma pequena sala de reuniões e fechou a porta atrás deles. Por um momento, ficaram apenas se olhando, o peso de 2 anos e meio de silêncio pairando entre eles. Eu te procurei, disse ele finalmente. Por meses contratei detetives, revirei São Paulo inteira atrás de você. E por que faria isso? Porque você desapareceu sem explicação. Porque eu estava apaixonado por você. Sílvia riu amargamente. Apaixonado? Foi assim que chamou a aposta que fez com seus amigos? O rosto de Diego empalideceu. Você soube da aposta? Ouvi tudo naquela noite em seu apartamento. Cada palavra, cada risada, cada comentário cruel sobre a empregadinha inocente. Diego se aproximou um passo, os olhos cheios de dor. Sílvia, você precisa me deixar explicar. Explicar o quê? Que tudo foi mentira? Que enquanto eu acreditava estar vivendo o maior amor da minha vida, você estava ganhando uma aposta? No começo, sim. Mas depois... Depois o quê, Diego? Depois você decidiu prolongar o jogo para se divertir mais? Não. Depois eu me apaixonei por você de verdade. A aposta deixou de importar. Você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Sílvia balançou a cabeça. Muito conveniente descobrir isso agora. É a verdade. Quando você sumiu, meu mundo desabou. Esses 2 anos foram um inferno para mim. E para mim foram libertação. Mentiu ela. Porque admitir que havia sofrido tanto quanto ele seria dar-lhe um poder que ele não merecia mais. Diego a estudou em silêncio. Notou as mudanças nela. O rosto mais maduro, a postura mais firme, uma força que não existia antes. Você está diferente, observou. As pessoas mudam, especialmente quando descobrem que foram usadas. Sílvia, por favor, me dê uma chance de... Não, ela o interrompeu. Você já teve sua chance e escolheu desperdiçá-la com um jogo cruel.
Agora tudo o que quero é trabalhar em paz e sustentar-me. Sustentar-me. Diego notou a hesitação. Sustentar o quê? Nada que lhe diga respeito. Ela se dirigiu à porta, mas ele segurou seu braço gentilmente. Não acabou para mim, disse ele, a voz carregada de emoção. Nunca vai acabar. Sílvia se soltou do toque que ainda causava arrepios em sua pele. Acabou há 2 anos e meio, no dia em que descobri quem você realmente era. Saiu da sala, deixando Diego sozinho com o peso de seus próprios erros. Voltou para sua mesa tentando parecer normal, mas internamente estava devastada. Vê-lo novamente havia despertado sentimentos que ela julgava mortos. O resto da tarde passou numa névoa. Diego permaneceu no escritório até tarde, mas manteve distância respeitosa. Sílvia podia sentir o olhar dele sobre ela constantemente, mas não retribuiu nenhum olhar. Quando finalmente chegou em casa, encontrou Eduardo e Mateus brincando no quintal com Dona Marta. Os meninos correram para abraçá-la como faziam todos os dias. "Mamãe, mamãe!" gritou Eduardo. "Dona Marta fez bolo e eu ajudei a mexer", completou Mateus com orgulho. Abraçando os 2 filhos, Sílvia sentiu sua força se renovar. Aqueles meninos eram sua prioridade, sua razão de viver. Diego Moraes pertencia ao passado, e no passado deveria ficar. Mas conforme as semanas seguintes provariam, alguns passados são impossíveis de enterrar, especialmente quando carregam segredos que podem mudar tudo. As semanas seguintes foram uma dança delicada entre proximidade e distância. Diego encontrava desculpas para visitar o escritório de Campinas com frequência incomum para um CEO. Sempre profissional, sempre respeitoso, mas Sílvia sentia o peso constante de seu olhar sobre ela. Ele mudara sua abordagem. Não tentava mais conversas pessoais ou explicações sobre o passado. Em vez disso, demonstrava através de pequenos gestos sua consideração. Garantia que ela tivesse os melhores equipamentos de trabalho, aprovou um aumento salarial, por mérito. Implementou benefícios que sabia que facilitariam sua vida como mãe solteira, embora ainda não soubesse dessa realidade. Sílvia lutava contra os próprios sentimentos. Ver Diego diariamente reacendia memórias que ela pensara ter superado. A forma como ele sorria para os funcionários, sua inteligência ao discutir projetos, a gentileza que demonstrava com todos ao redor, era difícil conciliar esse homem com aquele que havia participado da aposta cruel. Uma tarde de quinta-feira, enquanto organizava relatórios, recebeu uma ligação da creche. "Senhora Santos, Eduardo está com febre alta. Precisa buscá-lo imediatamente." Sílvia olhou o relógio. 2 da tarde. Carla estava em reunião, e sair mais cedo no novo emprego poderia causar problemas. "Claro, vou já", disse, desligando o telefone e pegando a bolsa. "Algum problema?" perguntou Diego, que havia aparecido próximo à sua mesa. Preciso sair. Uma emergência familiar. Posso ajudar de alguma forma?" "Não, obrigada." Mas quando Sílvia chegou ao estacionamento, descobriu que seu carro velho não dava partida. A bateria havia descarregado completamente. Sentindo o desespero crescer, Eduardo com febre, sem transporte, sem dinheiro para táxi até a creche, ela começou a considerar ligar para Dona Marta quando ouviu passos atrás de si. Problema no carro? Era Diego, que havia descido logo após ela. "A bateria morreu", admitiu, a voz tensa de preocupação. "Vou te levar. Onde precisa ir?" "Não é necessário. Sílvia, é uma emergência familiar. Deixa eu ajudar." A urgência de chegar até Eduardo venceu seu orgulho. "Tá bem, obrigada." Durante o trajeto até a creche, Diego notou a tensão dela, as mãos nervosas, o olhar constantemente direcionado ao relógio. "É grave?" perguntou com gentileza. "Uma criança com febre. Sempre me preocupo." "Seu sobrinho?" Sílvia hesitou. "Algo assim." Quando chegaram à creche, uma instituição pública simples, mas bem cuidada, Sílvia desceu rapidamente. "Pode esperar aqui? Será só 1 minuto." Mas os minutos se estenderam. Diego, curioso e preocupado, decidiu entrar para verificar se estava tudo bem.
Seguiu as placas até a recepção e perguntou por Silvia Santos. Ela está na sala dos pequenos exploradores, indicou a recepcionista. Corredor à direita. Diego caminhou pelo corredor ornamentado com desenhos infantis até encontrar uma porta entreaberta. Através da fresta, viu Silvia sentada numa cadeirinha pequena, segurando uma criança no colo. Mas não era só uma criança, eram duas. Dois meninos de aparentemente 2 anos, um claramente febril, sendo ninado por ela. Outro sentado ao lado brincando com um carrinho. O mundo parou para Diego. Os meninos eram quase idênticos, mas tinha características distintivas. O que estava no colo de Silvia tinha cabelos mais escuros e olhos grandes. O outro, brincando ao lado, era ligeiramente maior e possuía um formato de rosto que Diego reconheceu imediatamente, porque era idêntico ao seu próprio rosto na infância. «Mamãe, o Eduardo vai ficar bom?» perguntou o menino com o carrinho. «Vai sim, Mateus. É só uma gripe. Vamos para casa e ele vai melhorar.» «Mamãe...» As palavras ecoaram na mente de Diego como um trovão. Silvia era mãe de gêmeos. Gêmeos que tinham aproximadamente a idade certa para... Diego apoiou-se na parede, as pernas fraquejando. A matemática era simples e devastadora. 2 anos e meio desde que ela desapareceu. Os meninos aparentavam 2 anos. O formato do rosto, a cor dos olhos, até mesmo o jeito como o menor segurava o carrinho, tudo gritava uma verdade que ele não estava preparado para enfrentar. Ele era pai. «Posso levar o Eduardo no colo, mamãe?» ofereceu-se Mateus. «Ele está muito pesadinho hoje, amor. Mamãe carrega.» Diego entrou na sala, as pernas trêmulas. Silvia ergueu os olhos e empalideceu ao vê-lo. «Diego, são eles», disse ele, a voz saindo como um sussurro rouco. «São meus filhos.» Não era uma pergunta. Era uma constatação de alguém que reconhecia o próprio sangue correndo nas veias de 2 crianças pequenas. Mateus olhou para o homem alto que havia aparecido e se escondeu atrás da mãe. Eduardo, febril e sonolento, nem percebeu a presença do estranho. «Diego, aqui não é lugar para... 2 anos e meio», ele continuou, como se não tivesse ouvido. «Você estava grávida quando fugiu.» «Não fugi. Saí. Estava grávida dos meus filhos e não me contou.» A acusação pairou no ar. Silvia se levantou, Eduardo ainda no colo, Mateus grudado em sua perna. «E deveria ter contado? Para que você fizesse uma nova aposta sobre quanto tempo demoraria para abandoná-los?» A ferida da acusação cortou Diego profundamente. «Você acha que eu faria isso? Eu não sabia mais o que você era capaz de fazer.» «Mamãe, quem é ele?» perguntou Mateus, olhando para Diego com curiosidade infantil. Silvia respirou fundo. «É um colega de trabalho da mamãe. Ele parece triste», observou Mateus com a percepção aguçada das crianças. Diego se abaixou para ficar na altura do menino, os olhos marejados. «Às vezes os adultos ficam tristes, campeão.» «Por quê?» «Porque às vezes descobrimos coisas importantes muito tarde.» Silvia segurou a mão de Mateus. «Vamos, meninos. Precisamos levar o Eduardo para casa.» «Silvia, espera.» Diego se levantou. «Precisamos conversar. Não agora. Eduardo está doente.» «Então quando? Quando vou poder conhecer meus filhos?» A pergunta ecoou pela sala pequena. Mateus olhava entre a mãe e o estranho, tentando entender a tensão no ar. «Você perdeu esse direito há 2 anos e meio», disse Silvia, dirigindo-se à saída. «Eles são meus filhos também.» Silvia parou, virou-se para ele. «Não, eles são filhos de uma mulher que você usou numa aposta cruel. Você pode até ser o pai biológico, mas não passou uma única noite acordado quando eles tiveram cólica, não trocou uma fralda, não os consolou durante as tempestades. Você é um estranho para eles, porque você não me deu chance de ser diferente. E por que eu deveria ter dado?» A pergunta ficou sem resposta. Diego observou Silvia sair com os 2 meninos, seu coração partido entre a alegria de descobrir que era pai e a devastação de ter perdido 2 anos e meio da vida dos filhos. Naquela noite, sozinho em seu apartamento,
Diego chorou pela primeira vez desde a infância. Chorou pelos filhos que não conhecia, pela mulher que ainda amava e pelos erros que pareciam impossíveis de consertar. Mas uma certeza crescia dentro dele. Agora que sabia da existência de Eduardo e Mateus, faria qualquer coisa para fazer parte da vida deles. Mesmo que isso significasse conquistar novamente o perdão da mulher que ele havia ferido tão profundamente. Os dias que se seguiram à descoberta foram os mais difíceis da vida de Diego. Saber que tinha 2 filhos e não poder estar presente em suas vidas era uma tortura constante. Eduardo havia se recuperado da febre rapidamente, mas Diego não conseguia esquecer a imagem do menino doentinho no colo de Sílvia, nem do jeito protetor como Mateus se escondera atrás da mãe. Contratou discretamente um investigador particular, não para invadir a privacidade de Sílvia, mas para entender melhor a realidade dela. O relatório que recebeu foi devastador. Apartamento simples nos fundos da casa de uma aposentada, orçamento apertado mesmo com um novo salário, noites viradas costurando roupas extras para aumentar a renda, ausência total de vida social para se dedicar integralmente aos filhos. Enquanto ele vivia em luxo, a mãe de seus filhos lutava sozinha para garantir o básico para eles. Diego mudou completamente sua abordagem. Parou de tentar conversas pessoais com Sílvia no trabalho e começou a demonstrar sua mudança através de ações. Implementou um programa de assistência médica que cobria emergências pediátricas. Criou uma parceria com uma creche particular para funcionários da empresa. Aumentou o vale alimentação de todos, mas especialmente garantindo que Sílvia tivesse recursos suficientes para uma alimentação adequada. Tudo feito de forma que parecesse política geral da empresa, nunca direcionado especificamente a ela. Sílvia percebeu as mudanças, mas manteve-se em guarda. Conhecia Diego o suficiente para saber que ele não desistiria facilmente, especialmente agora que sabia dos filhos. A primeira aproximação real aconteceu num sábado de manhã. Sílvia estava no parquinho público com Eduardo e Mateus quando viu uma figura familiar se aproximando. Diego usava roupas casuais, jeans e camiseta polo, tentando parecer menos intimidador. Sílvia cumprimentou respeitosamente. Diego, o que faz aqui? Queria ver meus filhos, de longe se necessário. Eduardo e Mateus brincavam no escorregador, alheios à tensão entre os adultos. Eles não sabem quem você é. Eu sei, e não vou forçar nada, só preciso estar perto. E Diego sentou-se num banco próximo, mantendo distância respeitosa. Durante a próxima hora, observou os meninos brincarem. Viu como Eduardo era extrovertido, fazendo amizade com outras crianças. Notou como Mateus era mais observador, preferindo brinquedos que exigiam concentração. Quando Eduardo tropeçou e chorou, Diego sentiu um impulso instintivo de correr para consolá-lo. Mas Sílvia chegou primeiro, beijando o machucado e transformando lágrimas em risos com uma canção boba. Você é uma mãe incrível, disse ele quando ela voltou ao banco. Aprendi por necessidade. Sílvia, eu... Não, Diego, não aqui, não na frente deles. Então quando? Onde? Ela hesitou. Amanhã à noite. Depois que eles dormirem. Minha casa. No domingo à noite, Diego chegou ao endereço de Sílvia com o coração disparado. A casa de Dona Marta era simples, mas bem cuidada. Sílvia o recebeu na porta lateral, que dava acesso ao quartinho nos fundos. Eles estão dormindo, sussurrou. Temos que falar baixo. O espaço era pequeno, mas organizado com carinho. Uma cama de solteiro, um berço adaptado para as crianças dividirem, uma mesinha com 2 cadeirões infantis, roupinhas lavadas penduradas num varal improvisado. É aqui que vocês moram? É o que posso pagar. Diego olhou ao redor, o coração apertando. Sílvia, você não precisa viver assim. Posso... Não quero sua ajuda financeira. Por que não? São meus filhos também. Porque ajuda vem com condições. E eu não quero dever nada a você. Diego se sentou na única cadeira disponível. Sílvia permaneceu em pé, braços cruzados.
O que você quer de mim? Perguntou ela diretamente. Quero ser pai para eles. Quero compensar o tempo perdido. E como pretende fazer isso? Não sei ainda, mas quero tentar. Quero que eles me conheçam. Silvia o estudou por um longo momento. Você tem noção de que ser pai não é um hobby de fim de semana? Não é aparecer quando está conveniente e desaparecer quando enjoar? Eu sei. Sabe mesmo? Você sabe o que é acordar 3 vezes por noite com o bebê chorando? Sabe o que é trabalhar doente porque não tem ninguém para cuidar das crianças? Sabe o que é abrir mão de tudo, sonhos, planos, vida social, para garantir que 2 pessoas pequenas tenham o que precisam? Diego engoliu em seco. Não sei, mas quero aprender. Por quê? Por culpa? Não, porque eu os amo. Você nem os conhece. São meus filhos. Parte de você, parte de mim. Como não amar? Lágrimas brilhavam nos olhos de Silvia, mas ela as conteve. E quando cansar? Quando a novidade passar e você perceber que ser pai é sacrifício diário, sem glamour, sem reconhecimento? Não vou cansar. Como posso acreditar em você depois do que aconteceu? Diego se levantou, aproximou-se devagar. Porque o homem que fez aquela aposta cruel não existe mais. Você o matou quando desapareceu. Me forçou a olhar para quem eu realmente era e eu detestei o que vi. Palavras bonitas. Deixa eu provar com ações. Silvia hesitou. Como? Me dá uma chance. Pequena, controlada. Deixa eu conviver com eles aos poucos. Se em qualquer momento você achar que não é bom para os meninos, eu desapareço da vida de vocês para sempre. E se eles se afeiçoarem a você e depois você resolver partir? Não vou partir. Promessas você já fez antes. Diego respirou fundo. Então não acredite nas minhas promessas. Observe minhas ações. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de uma criança chamando da cama. Mamãe? Era Mateus, esfregando os olhos. Estou aqui, amor. Que foi? Fez xixi, admitiu envergonhado. Silvia suspirou, dirigindo-se ao filho. Tudo bem, vamos trocar. Diego observou enquanto ela trocava os lençóis molhados, colocava roupa limpa em Mateus, cantarolava baixinho para acalmá-lo. Era uma cena de ternura e dedicação que o comoveu profundamente. Quando Mateus voltou a dormir, Silvia retornou à sala. Isso acontece quase toda noite, disse cansada. Eduardo ainda usa fralda para dormir, mas Mateus quer ser menino grande e às vezes não consegue segurar. Deve ser exaustivo. É a maternidade. Diego a observou por um momento. Mesmo cansada, mesmo marcada pelas dificuldades, ela continuava a mulher mais bonita que ele já havia conhecido. Aceita minha proposta? Perguntou. Silvia o encarou longamente. Uma chance pequena, controlada, mas ao menor sinal de que você está brincando com os sentimentos deles, não estou brincando. Nunca mais vou brincar com os sentimentos de quem eu amo. Quem você ama? Vocês 3, respondeu sem hesitar. Você e nossos filhos. A confissão pairou no ar entre eles. Silvia sentiu o coração acelerar, mas forçou-se a manter o controle. Vamos começar devagar, disse. Fins de semana. Algumas horas, lugares públicos. Obrigado, disse Diego, a voz embargada de emoção. Não me agradeça ainda. Você ainda precisa provar que merece. Quando Diego saiu naquela noite, ambos sabiam que haviam iniciado uma jornada incerta. Para ele, uma chance de redenção. Para ela, um risco calculado. Mas pela primeira vez em 2 anos e meio, existia uma possibilidade, pequena, frágil, mas real, de que aquela família fragmentada pudesse ser reconstruída. 6 meses se passaram. O parque estava florido naquela manhã de primavera. Eduardo corria entre as árvores, perseguindo borboletas, enquanto Mateus montava castelos de areia ao lado de Diego. O que havia começado como encontros tensos e supervisionados havia se transformado em momentos naturais de convivência familiar. Papai, olha como ficou alto, exclamou Mateus, mostrando orgulhoso sua construção. A palavra papai ainda causava um aperto no peito de Diego toda vez que a ouvia.
Havia demorado 3 meses para os meninos começarem a chamá-lo assim espontaneamente, e mesmo agora, 6 meses depois, ele se emocionava. Ficou perfeito, campeão, disse Diego, ajudando a colocar uma bandeirinha no topo da torre. Você tem muito talento. Eduardo apareceu correndo, jogando-se nos braços do pai, com a energia característica. Papai, papai, vi uma borboleta azul gigante. Mesmo? Onde? Foi por ali, mas ela voou. Mas eu vi! Silvia observava a cena de longe, sentada num banco à sombra. Aqueles 6 meses haviam sido uma montanha-russa emocional. Viu Diego transformar-se lentamente no pai que nunca imaginou que ele pudesse ser. Presente, paciente, dedicado. Ele nunca faltara a um encontro, nunca reclamara de horários inconvenientes, nunca demonstrara cansaço ou irritação com as demandas infantis. Mais que isso, havia mudado sua própria vida para se adequar às necessidades da família. Transferiu definitivamente sua base operacional para Campinas. Comprou uma casa simples, mas confortável, perto da creche dos meninos. Aprendeu a fazer mamadeira e trocar fraldas quando Mateus teve uma recaída nos acidentes noturnos. Mamãe, vem brincar com a gente, chamou Eduardo. Silvia se juntou ao grupo na areia. Nos últimos meses, aqueles momentos haviam se tornado cada vez mais naturais. Diego não forçava intimidade com ela, respeitava seu espaço, mas havia uma química inegável crescendo entre eles novamente. O que vocês estão construindo? Perguntou ela. Um castelo para você morar, mamãe, disse Mateus sério. Com torre bem alta para você ver tudo. E tem uma ponte para o castelo do papai, completou Eduardo. Assim vocês ficam pertinho. As crianças, com sua sabedoria inocente, verbalizavam o que os adultos ainda não ousavam confessar. Naquela tarde, depois de deixarem os meninos com Dona Marta, Diego convidou Silvia para um café. Escolheram o mesmo local do primeiro encontro deles anos atrás, a pequena livraria de Vila Madalena. Mas desta vez, ambos estavam diferentes. Você parece mais leve, observou Diego enquanto esperavam os cafés chegarem. Os meninos estão felizes. Quando eles estão bem, eu fico bem. E você? Está feliz? Silvia hesitou. Estou em paz. É diferente. Diferente como? Antes eu carregava mágoa, raiva, medo. Agora só carrego amor por eles. E por mim? Perguntou ele suavemente. Ela o encarou. 6 meses de convivência haviam mostrado um Diego genuinamente transformado. Não era mais o homem arrogante da aposta, nem o empresário frio que conhecera. Era um pai dedicado, um homem que havia aprendido humildade através da dor da perda. Você mudou, admitiu ela. Você me mudou. Não, você se escolheu mudar. Diego estendeu a mão sobre a mesa e pela primeira vez em 2 anos e meio, ela não recuou. Silvia, eu sei que cometi erros imperdoáveis. Sei que você tinha todo o direito de me odiar, de esconder os meninos, de não me dar uma segunda chance. Mas eu te amo. Amo você e nossos filhos de uma forma que nem sabia que existia. E se você me permitir, quero passar o resto da minha vida compensando o tempo perdido e construindo algo verdadeiro com vocês. Lágrimas brilhavam nos olhos de Silvia. Diego, não estou pedindo uma resposta agora. Só estou dizendo que, independente do que decidir sobre nós, eu sempre vou estar presente na vida dos meninos. Eles podem contar comigo para sempre. Eu sei, sussurrou ela. Você provou isso. Naquela noite, voltaram juntos para Campinas. Durante a viagem, conversaram sobre planos futuros. Uma casa maior onde os meninos pudessem ter quartos próprios. A possibilidade de Silvia voltar a estudar. Pequenos sonhos que haviam sido adiados pela sobrevivência. Quando chegaram à casa de Dona Marta, os meninos já estavam dormindo. Diego acompanhou Silvia até a porta do quartinho, como havia se tornado costume. Diego, ela o chamou antes que ele se afastasse. Sim. Aquela aposta, você ganhou? Ele a encarou com seriedade. Perdi.
Perdi completamente. Como assim? A aposta era conquistar você. Mas quem foi conquistado fui eu. Perdi meu coração, minha arrogância, minha vida vazia e ganhei algo muito mais valioso. O quê? Uma família. Sílvia se aproximou devagar, colocou a mão no rosto dele. Eu também te amo, Diego. Nunca parei de amar, mesmo quando tentei te odiar. O beijo que se seguiu foi suave, cheio de promessas e perdão. Não era a paixão desenfreada do passado, mas algo mais profundo. O amor maduro de duas pessoas que haviam passado pelas tempestades e escolhido ficar juntas. Meses depois, numa tarde ensolarada no mesmo parque onde tudo havia recomeçado, Diego se ajoelhou diante de Sílvia, enquanto Eduardo e Mateus observavam curiosos. Sílvia Santos, você quer casar comigo? Não para formalizar nossa família, porque ela já existe no nosso coração, mas para celebrar o milagre de termos nos encontrado novamente? Sim, respondeu ela, entre lágrimas de alegria. Os meninos correram para abraçar os pais, sem entender completamente o que acontecia, mas sentindo a felicidade no ar. Um ano depois, numa cerimônia íntima no jardim da casa que haviam comprado juntos, Diego e Sílvia se casaram. Eduardo e Mateus, agora com 4 anos, foram os porta-alianças mais orgulhosos do mundo. E quando Sílvia revelou, durante a festa, que estava grávida de uma menina que se chamaria Vitória, Diego chorou de emoção. A vida havia lhes dado uma segunda chance, e desta vez eles não desperdiçariam nenhum segundo dela, porque às vezes as maiores vitórias nascem das maiores derrotas. E o amor verdadeiro não é aquele que nunca tropeça, mas aquele que aprende a se levantar mais forte após cada queda. E assim encerra essa história. Se gostou, deixe o like e se inscreva no canal. Me conta nos comentários até onde essa história chegou. Quero conhecer a cidade de cada um. Obrigado pelo seu tempo. Até mais.